Olha, em 1905, um médico de Viena chamado Sigmund Freud publicou uma obra que, sinceramente, abalou as estruturas do pensamento ocidental. Não era nem um livro muito grande, sabe? Mas as ideias ali dentro, elas provocaram uma verdadeira revolução silenciosa, que mudou para sempre o jeito como a gente se enxerga. E hoje, a gente vai mergulhar nas ideias centrais dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, até óbvia. Quando, exatamente, começa a vida sexual de alguém? Na adolescência? No primeiro beijo? Bom, a resposta que o Freud deu para essa pergunta é o ponto de partida de toda a teoria revolucionária dele. E a resposta dele foi, e para muita gente ainda é, um choque total. Para Freud, a vida sexual não é algo que brota na puberdade. Não, ela está presente desde o nosso primeiro dia de vida. Ele defendeu que a sexualidade é uma força fundamental que nos molda desde o berço. Ok, calma, vamos entender como ele chegou a essa conclusão. Para a gente conseguir acompanhar o raciocínio dele, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro a gente vai ver como ele deu um novo significado para a palavra sexual. Depois, vamos explorar a polêmica teoria da sexualidade infantil, entender o que acontece num período chamado de latência, analisar as mudanças da puberdade e, no final, pensar um pouco sobre o legado que essa obra deixou. A primeira jogada do Freud, e talvez a mais importante de todas, foi pegar o conceito de sexual e esticar ele. Para Freud, sexualidade era muito, mas muito mais do que só o ato de reprodução. Era uma energia vital, uma força que impulsiona boa parte da nossa vida mental. E no coração dessa nova definição está uma palavra alemã, Trieb, que a gente traduz como pulsão. O mais importante aqui é sacar que pulsão não é a mesma coisa que instinto. Pensa assim, um instinto tem um alvo certo, como um passarinho que sabe que tem que construir um ninho. A pulsão não, ela é diferente. É tipo uma pressão interna que não para e que busca uma única coisa, satisfação. Qualquer satisfação. E é essa energia pura buscando o prazer que ele chamou de sexual. E é aqui que a gente vê a coragem da teoria dele. Freud leva essa ideia ao extremo, chegando a dizer que os sintomas de uma neurose, tipo uma fobia que não faz sentido ou uma tosse nervosa, são, na verdade, a atividade sexual daquela pessoa. É a pulsão que não encontrou uma saída saudável se manifestando de um jeito torto. Uma ideia bem radical, né? Bom, se a sexualidade é essa energia tão fundamental, a próxima pergunta é meio óbvia. E é aqui que a gente entra na parte mais controversa dos ensaios. Freud vai afirmar que as crianças têm sim uma vida sexual, e bem complexa. Para a sociedade daquela época, que via a infância como um lugar de pura inocência, isso foi um escândalo. Aqui, o Freud se coloca como um explorador descobrindo um território desconhecido. Ele basicamente disse, olha, a ciência de hoje trata a infância como um livro que teve um capítulo inteiro arrancado, o capítulo da sexualidade. E para ele, essa página não estava em branco, ela foi ignorada de propósito, por ser um tabu, e ele estava decidido a ler essa página. Tá, mas como seria essa tal sexualidade infantil na prática? A primeira fase, segundo Freud, é o que ele chama de autoerotismo. Basicamente, a energia, a pulsão, ainda não está procurando outra pessoa. Ela encontra prazer no próprio corpo da criança. O exemplo clássico é o bebê que chupa o dedo. A boca, que serve para comer, de repente é descoberta como uma fonte de prazer por si só. Essa é a primeira faísca da pulsão. E esse prazer não fica só na boca, não. Freud desenhou uma espécie de mapa de como o prazer viaja pelo corpo da criança, em fases. Cada fase tem uma zona erógena principal. Começa na fase oral, com a boca. Depois, o foco vai para a fase anal, que tem a ver com o prazer de controlar as idas ao banheiro. E, por fim, a fase fálica, quando a curiosidade da criança se volta para os órgãos genitais. Depois de toda essa agitação da primeira infância, uma coisa curiosa acontece. A energia parece que se acalma. As manifestações sexuais somem. Freud chamou esse período, que vai mais ou menos dos 6 anos até a puberdade, de período de latência. É como a calmaria no olho do furacão, um pouco antes da grande tempestade da adolescência. Mas espera aí, se a pulsão é uma força que nunca para, ela não pode simplesmente sumir? Para onde ela foi então? A resposta de Freud é uma das ideias mais geniais dele, a sublimação. A energia desviada, canalizada para atividades que a sociedade valoriza. Aprender na escola, competir nos esportes, fazer amigos. Tudo isso para Freud é movido por essa energia sexual que foi transformada. No fim das contas, é a pulsão sublimada que constrói a própria civilização. Então, o ponto central aqui é que a latência não é uma pausa. Muito pelo contrário,
É um período de muita construção mental. É como se a mente estivesse construindo barragens para segurar a onda das pulsões da infância. E quais são os tijolos dessas barragens? Sentimentos como vergonha, nojo, as primeiras noções de moral. São essas barreiras que vão formar o nosso caráter e preparar o campo para a vida adulta. E aí, a puberdade chega. A calmaria acaba de repente. A onda de hormônios traz as pulsões de volta com uma força total. Mas o cenário agora é diferente. O grande desafio da adolescência, segundo Freud, é juntar todas aquelas fontes de prazer da infância e organizar tudo numa coisa só, agora voltada para outra pessoa, para a vida adulta. E a transformação é gigante. A sexualidade infantil era focada no próprio corpo, o autoerotismo, e tinha várias fontes de prazer, era polimorfa. Já a sexualidade adulta se volta para fora, para o outro, e ela busca o que ele chama de primazia genital, onde todas as outras formas de prazer se organizam em torno do objetivo final, que é a intimidade e a relação. E aqui a gente chega numa das ideias mais fortes e duradouras de Freud. Por que a gente se sente atraído por certas pessoas e não por outras? Para Freud, essa escolha não é por acaso. Ela é um eco, um tipo de reencontro com as figuras dos nossos primeiros amores, os da infância, os pais, os cuidadores. O passado infantil, ele diria, nunca morre de verdade. Ele continua vivo nas nossas escolhas de hoje. Certo. E o que fica de tudo isso? Mais de um século depois, mesmo com todas as críticas e mudanças que a psicanálise já passou, as ideias desses ensaios não se apagam. Elas não mudaram só a psicologia, elas se infiltraram na nossa cultura, no jeito que a gente fala sobre nós mesmos, sobre a nossa própria história. Vamos amarrar os pontos principais. Primeiro, a sexualidade é uma força central desde o dia em que a gente nasce. Segundo, a infância não é um paraíso de inocência, mas um período de muita atividade psíquica. Terceiro, quem a gente é como adulto está totalmente ligado a essa história de infância. E por último, talvez o mais importante, Freud nos deu uma nova linguagem, um novo mapa para explorar esse território desconhecido que é o nosso inconsciente. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta que vai muito além da teoria, uma pergunta que ecoa na vida de todo mundo. Freud nos convida a olhar para o nosso passado não como um álbum de fotos velhas, mas como um roteiro que ainda está em cartaz no presente. A questão final, então, é essa. Como as nossas primeiras experiências, os nossos primeiros amores e perdas continuam moldando quem a gente é e quem a gente escolhe amar hoje?